Só que a bênção perdida nesse aqui no próximo não vai haver mais. Né? Eu sei que tem dificuldades, né? Mas eu sei que o Senhor quer que a gente venha e não é dificuldade que vai impedir. E a parte mais especial do acampamento, apesar de que todas são, é a mensagem. Porque é escolhida mensagem para os nossos dias, mensagem de que a igreja necessita. E por isso a necessidade de estarmos presentes, sabe? Para que a gente esteja preparado. É a palavra que nos prepara. E eu vejo que quanto mais o tempo se passa, quanto mais a gente entra numa crise, do qual nós estamos tratando deste acampamento, mais a necessidade de estarmos inteirados na palavra. As decisões tomadas erradas são por falta de interesse de examinar a palavra de Deus. Eu quero que os irmãos procurem em seus livros um texto para a gente ler antes, para a gente começar o texto aqui no telão, de 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 19. Amém? Quem quiser ler, pode ler, tá? A gente vai ler ele e a gente entra na mensagem aqui. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia deles. Astúcia deles, né? Hoje em dia está difícil tomar uma decisão que seja uma decisão do lado da verdade, exatamente porque a verdade, ela, de certa forma, em muitos lugares, ela tem se assemelhado com o erro, sabe? Está escrito que o erro, ele é tão parecido com a verdade, nesses últimos dias, que somente os que são orientados pelo Espírito de Deus é que terão capacidade de fazer as suas decisões segundo a vontade de Deus. Agora tem como colocar o último slide para mim, gentileza? Esse. Olha esse texto aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O homem natural, a sabedoria do homem, do qual o texto nós lemos aí no começo, vou ficar de lado aqui. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Às vezes a falta de capacidade de entender a verdade não é simplesmente o fato dela não ser apresentada com sua clareza, mas muitas vezes é o instrumento que está recebendo que não é espiritual. O homem carnal, ele compreende a vontade de Deus? Não. Somente aqueles que são espirituais. Esse tema aqui nós vamos estudar, eu escolhi um tema que chama a Igreja em Crise, que o tema tem a ver aí com o tema geral, né? Vou falar um pouco sobre a condição da igreja, especialmente a questão da condição organizacional, da organização, porque eu vejo que é uma dificuldade muito grande na mente das pessoas. Agora, especialmente no tempo de crise que a gente está passando, as decisões elas são tão difíceis de tomar, difíceis porque as pessoas não buscam atender a palavra de Deus e tomam decisões ao lado errado por não entender a mensagem da palavra de Deus. Porque não buscam discernir a palavra de Deus no seu sentido espiritual. Nós sabemos que cada qual de sua igreja vai dizer que sua igreja está certa, né? A minha igreja, nós aqui dizemos que nós estamos certos, logicamente. Logicamente qualquer igreja vai dizer a mesma coisa. Mas enfim, onde está a verdade? Nessa crise final que nós devemos tomar as decisões mais importantes de toda a nossa história. Aonde nós vamos nos posicionar? De que lado nós vamos estar? Especialmente quem tem dificuldade de entender a questão
da igreja adventista organizacional e, por exemplo, de nós que estamos aqui, não somente nós, mas outras pessoas que têm tido dificuldade com o relacionamento com a igreja. Eu quero, neste momento, buscar apresentar pelo Espírito de Deus, pela Palavra de Deus, como a gente precisa entender essa questão. Para que a gente não tenha aquela dificuldade. Será que eu estou tomando uma decisão contra a igreja de Deus? Será que eu estou tomando a posição correta? Sabe, eu vejo que muitos adventistas têm dificuldade nesse assunto, nessa questão. Sabe? E aqueles que são espirituais, eles vão entender. Sabe? Os carnais não vão entender. Então não adianta você fazer parte de qualquer igreja, inclusive da igreja adventista, se você não é uma pessoa espiritual. Mensagens e mensagens vão ser pregadas para você e você nunca vai se converter. Às vezes você admira, né? Rapaz, mas uma mensagem tão direta como essa, tão verdadeira, e fulano de tal, que é um professo, seguidor de Cristo, não aceita, não entende. Irmão, carnal não entende o que é espiritual. Devemos entender isso. Uma pessoa que mesmo estando professando uma fé cristã verdadeira, que segue a vontade da carne, não adianta que se ele não ceder, o Espírito de Deus não pode entrar. Tá bom? Então as coisas espirituais são discernidas por homens e mulheres espirituais. Vamos lá para o primeiro. Agora vamos voltar para o primeiro. Começamos do fim, vamos agora voltar para o começo. Quando a lei de Deus, vou ler uma mensagem que está no livro Mensagens Escolhidas, volume 2. Tá? Vou começar com esse texto, mas é um texto que está falando de um texto bíblico que se conta logo à frente, de 1 Timóteo, que diz assim: quando a lei de Deus ela for anulada, essa crise é uma crise em que vai anular a igreja de Deus. A crise maior é quando a lei de Deus for anulada. E a gente viu nos estudos dos irmãos aí que quando os Estados Unidos, ferindo a Constituição, invalidar a lei de Deus através da criação de uma lei que obriga a santificação do domingo. Quando isso acontecer, sua igreja será peneirada por provas terríveis. Quem é que vai ser peneirado especialmente nessa situação? A igreja de Deus. A igreja adventista do sétimo dia vai ser peneirada por terríveis provações. Na realidade, o povo que o Senhor quer mais sacudir nesse momento especial é eu e você que estamos professando a igreja verdadeira, sabe? Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis. E uma proporção maior dos que agora podemos prever dará ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, quando a lei de Deus foi invalidada, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Para muitos nós somos esse povo, que demos ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios e nos apostatamos da igreja estabelecida. Só que nós, pelo olhar espiritual, se formos analisar o texto diz: algum apostatarão da igreja? Alguns apostatarão da fé. Lembra o texto que nós vemos de manhã? Examinai vós mesmos para ver se vocês ainda estão na fé. Os judeus eram assim, apostatados da fé, mas só que na igreja estabelecida, eles diziam o quê? Vocês são servos do diabo, são filhos do diabo, pregador do diabo. Estavam fora da fé e diziam os que estavam buscando estar na fé, dizer que eram contra Deus. Sabe? Esteja cuidadoso para que você não esteja apostatado da fé. Ou você saindo ou ficando, examine isso. Sabe? Você estando em qualquer lugar que você esteja, examine-se a si mesmo.
para ver se você não está se apostatando da fé. Porque se está se apostatando da fé, tu conhece, né? Já teve o privilégio de receber a graça de Deus através de sua palavra. Mas alguns se apostataram da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Quando se fala de espíritos enganadores, está referindo-se a doutrinas enganadoras, como refere-se na parte seguinte do texto. Então, como entender a posição correta a tomar nessa condição? Nós estamos, como alguns gostam de falar, entre a cruz e a espada aí, né? Lá como o texto da palavra de Deus diz que nós devemos pôr na encruzilhada, né? Encruzilhada é onde você chega que tem um caminho para um lado e para o outro. Aí o conselho é o quê? Busque os caminhos antigos, as veredas antigas, né? Então, o que faz nós tomar as decisões corretas neste momento de dificuldade, em que nós precisamos tomar uma decisão, é exatamente buscar os caminhos antigos, as veredas antigas. Vocês não vão errar. Mas esses que dão ouvidos a espíritos enganadores dizem o quê? Nós não vamos andar por esse caminho. Mas existe um povo que vai perseverar até o fim. E eu quero dizer para os irmãos que se você for defender a sua igreja, tenha por base a palavra de Deus. Esse é o principal texto que faz com que você possa defender a igreja de Deus com convicção. Porque depois de ter passado as mensagens dos 3 anjos, pregado a mensagem do Evangelho Eterno, através dos remanescentes, quando for perseguido o povo passar por essa última crise na terra, ser provado aos extremos, passar pela angústia de Jacó e enfrentar a besta cara a cara, esse remanescente foi visto por João como um povo que ama a Deus através da guarda dos seus mandamentos e tendo a fé de Jesus. Esse é o povo remanescente. Você não vai encontrar nenhum texto da Bíblia o Senhor defendendo uma instituição, uma organização. Só que nós devemos atentar também, porque tem uma organização que vai arredar o céu. A dificuldade eu vejo que está aí, sabe? Que a palavra de Deus também fala de um povo que é organizado. Uma organização que por esta organização ele vai cumprir a mensagem que foi designada a ele. Agora, que organização é essa? Deus tem um povo ou não tem? Agora, as características para identificar esse povo é essa daqui. Não fuja daí que você vai errar. E é só no nome. Às vezes, tem muitas igrejas que professam não servir a Deus. E que professam guardar os mandamentos. E os princípios. Apocalipse 14, 12, irmão Marquinhos está citando aí. Olha a importância desse texto. É exatamente contra esses aí que Satanás está irado. E a ira dele aumenta mais, cada dia. Deus estabeleceu um povo no passado. Ele estabeleceu um povo no presente. A história está sempre se repetindo. No passado houve negligência. Não tenha dúvida que está havendo negligência em nossos dias. Deus tirou um povo do passado para dar a mensagem que foi negligenciada. Ele vai fazer a mesma coisa hoje, em nossos dias. Abraão é o pai da fé. As obras de Abraão correspondiam a Apocalipse 14, 12. Embora ele veio primeiro que João escreveu isso aí. Mas era a fé dele já.
Os judeus eles diziam ser descendentes de Abraão. Eu estou falando está em base parábola de Jesus, página 268. Porém, eles deixaram de fazer as obras de Abraão, que estava de acordo com Apocalipse 14, 12. Isso. E com isso eles provaram não ser seus verdadeiros filhos. Como é que nós vamos provar que nós somos filhos de Deus? Está dentro da igreja adventista do sétimo dia? Não. Tem que fazer as obras correspondentes a Apocalipse 14, 12. Somente os que provam estar em harmonia espiritual com Abraão obedecem à voz de Deus. Esses são tidos como da legítima descendência. E a descendência de Abraão demonstrava não por nome e linhagem, mas pela semelhança de caráter. Assim, a sucessão apostólica, trazendo agora para os apóstolos, não se baseia na transmissão de autoridade eclesiástica. Não. A sucessão dos apóstolos, ela se baseia nas relações espirituais. Foi o texto que o irmão Marquinhos começou a analisar, os dois primeiros textos, inclusive, né? Uma vida influenciada pelo Espírito dos Apóstolos, a crença e ensino da verdade por eles ensinadas, eis aí a verdadeira prova da sucessão apostólica. O texto está claro? Qual é a prova verdadeira da sucessão apostólica? Uma vida influenciada pelo Espírito dos Apóstolos, que era esse aí de Apocalipse 14, 12. A crença e ensino da verdade por eles ensinada. Essa aí, a verdadeira prova do apostolado, aqueles que haveriam de suceder. Isto é o que constitui os homens sucessores dos primeiros mestres do Evangelho. Então, essa sucessão pode ser tida por você, por cada um de vocês que tiverem fazendo a conformidade com o texto de Apocalipse. Do contrário, você pode estar no lugar melhor do mundo. O melhor lugar do mundo. Mesmo assim, você não representa sucessão apostólica. Louvado seja Deus. Esse texto de Testemunhos Seletos, volume 3, das páginas 405 e 406, diz o seguinte: atentem para o texto para que a gente possa entender. Alguns têm apresentado a ideia de que, ao aproximarmos do fim do tempo, cada filho de Deus agirá independente de qualquer organização religiosa. Mas fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há isso de cada qual ser independente. Então você está fora da organização religiosa adventista do sétimo dia, esse texto aí é para você. E aí? O texto é verdadeiro ou não? O texto do irmão, o irmão acabou de citar, é extremamente verdadeiro e maravilhoso. Mas esse texto também é ou não é? Gente, e por que muitas vezes é aplicada a você que faz parte mais da organização? Você está errado então. Nós estamos errados. Alguns fazem parte aqui, outros já não fazem. Enfim, isso não vai te colocar do lado tanto perdido como salvo, não. A diferença vai estar no que o irmão falou. A sucessão através dos princípios. Tá bom? Alguns têm apresentado a ideia de que ao aproximarmos do fim do tempo, cada filho de Deus agirá independente de qualquer organização religiosa. Você acha que você é independente de qualquer organização, você vai fazer alguma coisa para Deus? Não vai. Precisa o quê? União.
A mensagem a ser dada nos últimos dias é o quê? Univos. Univos. E quem quiser dessa sucessão apostólica vai sofrer ataque. Exatamente. Eles vão dizer que eu, você, os demais irmãos, não fazem parte. Estamos apostatados, né? Apostatados. E aí? Como entender? Porque assim, você olhando pelo lado carnal, você não entende. Você vai lá estar na sua organização e dizer o que é? Está apostatado. E aí, será se realmente está? Porque, como o irmão fala, não une os textos para ver onde realmente se encontra a verdade. Nós não podemos de maneira nenhuma se apegar a um texto e desprezar um outro. Porque isso é que é a apostasia da verdade. Sabe? Talvez você se apega a um, mas despreza o outro. Não há nisso, nesta obra, não há isso de cada qual ser independente. Não, nunca. Deus vai agir dessa maneira. Deus não vai pegar o irmão Ginelli lá no setor dele, o irmão Vasconcelos no setor dele, do Bom Lugar, Itaguatins, e individualmente, fora de qualquer planejamento dele, por sua palavra, fazer com que cada qual trabalhe individualmente lá, sem que haja uma união, uma organização. Não vai fazer assim. Deus, ele trabalha com o povo que é organizado. Agora, essa organização precisa ser entendida pelos adventistas do sétimo dia. A organização é de quem? É de Deus. Deus vai trabalhar com a organização de quem? Dele. O Senhor vai trabalhar com planejamentos humanos? Logo mais a gente vai ver um texto. Deixa eu ver se é o próximo. Olha aí, ó. Testemunhos para ministros, na página 300. Diz o seguinte: permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra da qual nós estamos falando, pregação do Evangelho, de um modo muito fora da ordem comum das coisas. É interessante a questão da ordem comum das coisas. Como é que você entende que a mensagem vai ser pregada? Por um povo que tem, pela visão humana, um alcance maior a respeito da mensagem do Evangelho, né? Logicamente, você ter ministros que têm capacidade intelectual desenvolvida muito mais do que qualquer um de nós aqui. É claro que você faz parte dessa igreja e você vai esperar que a mensagem seja pregada por eles, por meio de comunicações grandiosas, do qual a ciência beneficiou para que o Evangelho fosse espalhado. Um povo que tem organização, olhando na vista humana, uma organização mundial, que abrange praticamente todo mundo, hospitais. É motivo suficiente para, pelo olhar humano, você entender que Deus vai usar esse povo, ou esses métodos, né, para a última mensagem ser pregada a todo mundo. Mas o que é que está escrito? De um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Mas esse povo não foi estabelecido por Deus? Como é que é planejamento humano? Mas o planejamento humano, ele está de acordo com a vontade de Deus? Não está. Se os planos dirigidos por aqueles que são ministros de Deus, eles estão de acordo com a vontade de Deus, é planejamento humano? Não. Pode ser qualquer um, irmão, que buscar pregar a mensagem fora da palavra de Deus, seguindo as orientações que homens criaram, isentos da palavra de Deus, é planejamento humano. Agora, qualquer lugar, ou na igreja adventista, ou aqui nesse grupo, ou qualquer outra corporação religiosa, que busca ser guiado pela palavra de Deus, ele está fazendo o planejamento de Deus. E Deus vai usar o nome para pregar a mensagem. Vai, agora uma coisa é certa. Esqueça isso de que Deus vai usar o que você pensa que Ele vai usar. Os meios pelo qual você acha grandioso. Deus vai usar meios que estão fora do nosso planejamento. Se está fora do nosso planejamento, então, logicamente, nós estamos pensando algo errado. A não ser que a mente seja guiada pela palavra de Deus. Os planejamentos, eles vão ser eficientes porque Deus, Ele vai honrar o seu nome nessa mensagem. Não o nome de homens e mulheres.
Já tem grandes pessoas aí que são atraídas a atenção para quem? Para eles. Isso não é uma coisa que é generalizada. Não é pelo fato de que grandes homens usam a glória em si mesmo para se exaltar, que não tem também grandes homens que honram e glorificam a Deus. Só que mesmo esses grandes homens, que está escrito que são poucos, que vão fazer parte da última mensagem, eles vão ter que se tornar como? Pequenos. Para que Deus seja exaltado. Eles vão diminuir para que Jesus cresça. Deus usará meios e maneiras pelos quais se verá que quem está no comando. Que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Vai ficar claro que essa mensagem não está sendo pregada por homens. Simples. A coisa é tão clara. Ele vai tomar as rédeas. Se ele vai tomar as rédeas estavam com o tempo. Os homens. Exatamente. Não adianta querer levar a obra de Deus por preceitos e planejamentos humanos. Vamos errar ou não vamos? Quantos meios têm sido usados para que a mensagem seja pregada de uma forma errada? Não, vamos fazer alguma coisa aqui do jeito que o povo gosta, que é para atrair a atenção e a mensagem chegar aos corações do povo. Vai alcançar a mensagem de Deus? Não vai. Se você prega essa mensagem, você é visto como você prega no contrário à igreja. É tão simples as pessoas pegar os textos, harmonizar e dizer assim, rapaz, o Martinho está defendendo o que a igreja defende. Porque o que a igreja defende é através dos Espíritos. Quando Jesus diz assim, eis um verdadeiro israelita, a gente hoje sabe quem é o verdadeiro adventista. É só basear em Apocalipse capítulo simples. Esse cara é um adventista, sabia? Ele está agora para voltar. Ele é um que defende o dia que o Senhor estabeleceu. Ele defende a lei de Deus. Ele é a favor dos mandamentos. Então eis um verdadeiro cristão. É simples. Agora eles vão aceitar o irmão e outro aí como adventista? Não, ele vai dizer assim, ele saiu. Às vezes ele nem saiu. Ele foi expulso e ele continua com a fé, mesmo fora lá daqueles locais. Mas ele continua firme na fé. Mas o texto que diz, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, não foi o caso deles. Foi o caso, às vezes, do que estavam acusando. Acusa ele daquilo que tu é. Que é o que faz. Mas você não se incomoda. Por exemplo, tu não é adventista de Deus. Tu pode pensar o que tu quiser de mim. O que importa é que Cristo pensa a meu respeito. Amém, verdade. Como Paulo disse, judeu não é o que é exterior, mas aquilo que é no interior. O sinal não está no nome que você faz parte da sua igreja. Eu vejo aquela ilustração de Paulo lá, comparando com a circuncisão, né? Que antigamente o povo queria ver o sinal onde? Literalmente, né? Hoje o pessoal quer ver o sinal onde? Não é você fazendo parte, literalmente, com o nome lá. E Paulo chega a falar, não, vocês estão errados. Vocês estão achando que o sinal é exterior. Mas o sinal é aquele que está onde? Então não falou, esses que são verdadeiros israelitas, né? Digo-vos, meus irmãos, que o Senhor tem um corpo organizado cujo intermédio ele irá operar. Tem ou não tem? Deus não tem um corpo organizado? Essa mensagem é errada ou é verdadeira? Deus tem um corpo organizado pelo qual, ou por qual intermédio ele lá irá operar. E tem uma igreja estabelecida com o nome Adventista do Sétimo Dia, que já é uma pregação para as demais denominações. E nós podemos viver essa mensagem, entendeu? Com certeza. Sem dúvida.
E a gente pode... É por isso que a gente tem que examinar as escrituras, ter o conhecimento da palavra, porque quando as autoridades cobravam a igreja adventista, que tem esse povo que não estão aceitando, que eles aceitam as normas do mundo, né? Aí eles vão dizer assim, não, esse povo aí não faz parte de nós não. Aí eles dizem, aí, mas a mensagem deles é essa mesmo aqui. E é bem clara, não pode chicotear eles. Então é o momento da gente levantar a nossa cabeça e examinar as escrituras, porque isso aí a gente tem que andar com nossos próprios pés, né? Se não tiver o conhecimento na palavra, né, vai ser enganado, que nem diz os textos, que se for possível, a besta vai enganar os próprios eleitos, né? Serão enganados. É verdade. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Vemos aí a colocação do irmão bem interessante. Despertou uma curiosidade aqui. Quem foi que perseguiu? Quem perseguiu Jesus e os discípulos que matou Jesus? Os judeus. Por que eles perseguiram? Eles recorreram às autoridades eclesiásticas, ou as autoridades eclesiásticas recorreram a ele. Esse homem aí é do povo de vocês. E aí, o que é que vocês vão fazer? Recorreu a Roma. Não, é da jurisdição de vocês aí. Vocês viram com vocês aí. Quem foi prender Jesus para entregar a Roma? Quem é que vai perseguir os verdadeiros adventistas do sétimo dia? Os próprios irmãos. Está escrito que nós devemos temer mais de dentro do que? Então não se escandalize. Não se escandalize quando sua própria igreja entregar você aos tribunais. E isso que o irmão Pedro falou é uma realidade que vai acontecer. Não, esse povo aí não é nosso não. Ou a perseguição vai ser promovida pelo seu próprio povo. Os seus antigos irmãos serão seus piores inimigos. Quando alguém se afasta do corpo organizado, do povo que o quê? Onde é que está a organização? A observância dos mandamentos de Deus. Se o irmão Vasconcelos está na igreja adventista, ele guarda os mandamentos e observa a fé de Jesus, como característica que o distingue como um povo remanescente. Ele faz parte do corpo organizado ou não? Agora, se o irmão Marquinhos está na igreja e é relaxado, não tem princípio, mas está na mesma igreja do irmão Vasconcelos, fazendo parte do mesmo povo e até professando a mesma fé do irmão, ele faz parte do corpo organizado de Deus? Então, que dificuldade tem de entender isso? O corpo organizado de Deus, ele tem o cuidado de guardar os mandamentos de Deus. Porque quando nós começamos a pesar a igreja em suas balanças, nas balanças humanas, e acusá-la, podeis saber que Deus não está dirigindo, ele se encontra no caminho errado. Mas se você falar que o irmão Ednelli está adulterando, ele está adulterando, e você falar que o irmão Ednelli está adulterando, ele faz parte da igreja adventista do sétimo dia, você está falando contra a igreja de Deus, pesando a igreja em balanças humanas. Irmãos,